Muito bom dia, mais um Fred Café chegando, um pouquinho atrasado, infelizmente sim. Lembrando que, vamos lá. Muito bom dia para todos nós, mais um Fred Café chegando, um pouquinho atrasado mais uma vez, infelizmente sim. Não é como se alguém aqui, entre nós, tivesse ficado acordado até 2 da manhã do fuso local para ver o próprio time cair nos pênaltis na semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que o Fred Café, ele não trata de futebol brasileiro, tá? Inclusive eu nem lembro direito da competição. Eu falei Copa do Brasil, mas eu não lembro se é Brazilian FA Cup ou alguma coisa desse tipo. Enfim, né? É como se nada tivesse acontecido, portanto. Tá bom? Deixei bem claro? Não vai ter gracinha no comentário? Então tá bom. Talvez tenha vídeo, viu? Sobre a classificação do Vasco para cima do Fluminense e um pouquinho sobre a classificação do Corinthians também, porque eu vi esse segundo jogo enquanto... Eu não, né? Aquela pessoa ali que estava iludida, algo muito distante do meu momento nessa manhã de segunda-feira. Mas olha só, eu não sei se eu vou conseguir gravar hoje, porque daqui a pouco eu tenho que ir para Old Trafford. Mais uma vez o Manchester United fecha a rodada jogando na segunda-feira. Eu já expliquei porquê, né? É uma temporada recorde com 9 clubes ingleses, 9 clubes da Premier League, claro, em competições europeias. Então, esses caras têm que jogar no fim de semana, porque geralmente estão ocupados durante a semana, coisa que para o Manchester United não tem nada além de Premier League e FA Cup. E a depender do que acontecer em Manchester United, Bournemouth e Old Trafford também vai ter vídeo. Então já estou com 2 dívidas criadas contigo entre hoje e amanhã aqui no canal. Lembrando que o Fred Café ele tem o apoio fundamental, essencial e muito carinhoso, muito fofinho da Melita. Especialista em café, conectando especialistas em futebol internacional. Deixando bem claro mais uma vez, internacional. Aproveita o nosso cupom CAFRED, tá? Lendo o QR Code aqui na tela, você ganha diretamente 10% de descontos no site melita.com.br. Lembrando que a Melita também patrocina o Real Madrid, tema também um dos tópicos desse Fred Café dessa segunda-feira, dia 15 de dezembro, aniversário da minha querida irmã Marina. Eu ia chamar de Melita. Que coisa, hein? Desculpa, Marina. E talvez desculpa também, Melita. Lembrando que a Melita desperta você para sentir mais o esporte. Foi aniversário da minha outra irmã Manuela ontem, parabéns Manu. E hoje parabéns para a querida Marina. Daqui a pouco tem que ligar, inclusive. Vamos lá. Abrindo a nossa ordem de joguinhos por aqui, começando com o melhor time do momento em toda a Premier League inglesa. West Ham 2, calma que não é o West Ham. Aston Villa 3. 6ª vitória consecutiva dos comandados, dos apaixonados por Unai Emery, encantados, hipnotizados pelo trabalho do treinador espanhol. 6ª vitória consecutiva só na Premier. São 11 vitórias, se a gente olhar para as últimas 12 rodadas, 12 de 16. Então quase a competição inteira. A única derrota nesse recorte foi para o Liverpool, inclusive a única derrota desde agosto. O Aston Villa começou muito mal nas 4 primeiras rodadas e depois engatou essa sequência que parece que estamos falando de um Manchester City. Que parece que estamos falando de um Arsenal ou de um Liverpool. Não, a gente está falando do Aston Villa, de Unai Emery. São 9 vitórias consecutivas, contando também a Europa League, né? Ou seja, as 2 competições. Ele está na 3ª colocação na Europa League com 15 pontos em 6 rodadas. Então, né, a classificação direta no mesmo esquema, mesmo formato da Liga dos Campeões, direta para as oitavas de final já está praticamente assegurada, enquanto também é o 3º colocado na Premier League, abrindo 6 pontos para o 5º e o 6º colocados. Por que eu coloco esses dois? Porque pode ser G5, né? De classificação direta para a Liga dos Campeões. Provavelmente será assim como na temporada passada. E foi uma vitória de um Aston Villa cansado, né? Por conta dessa jornada dupla aí de trabalho, né? Tem que trabalhar dentro de casa, tem que trabalhar também nas competições europeias, contra um West Ham que só tem a Premier League para jogar e tá um pouquinho mais chato realmente de ser batido desde a chegada do Nuno Espírito Santo.
O West Ham ficou 2 vezes à frente no placar, inclusive abrindo o placar logo no primeiro minuto de jogo com o bom português Matheus Fernandes. E a virada do Aston Villa veio especialmente com, mais uma vez, o brilho de Morgan Rogers. Mais uma vez, muito bem nessa temporada. O jogador de seleção inglesa, tá? O Unai Emery transformou Morgan Rogers em jogador de seleção inglesa, deve ir para a Copa do Mundo. Agora o Aston Villa vai ter uma semana de descanso muito bem-vinda. Não está na Copa da Liga, caiu nos pênaltis para o Brentford. E cair nos pênaltis em qualquer Copa de qualquer canto do planeta é realmente muito doloroso. E aí o Aston Villa se prepara, descansa, coloca as pernas para cima para receber o Manchester United no domingo, no Villa Park. Vamos ver, cara, até quando essa fase absolutamente formidável, já histórica, ela vai durar. Assim, será que o Villa vai realmente brigar por vaga na Liga dos Campeões, por G4, por G5? Tem gás para isso? Com esse elenco que eu já falei que é enxuto, não tem muitas condições de investir nem mesmo no mês de janeiro. Vamos ver como é que vai se comportar, inclusive. Tomara que consiga. Mas também lembrando que essa vaga pode vir via Europa League. Né? É algo bastante factível a gente colocar o Aston Villa entre os candidatos para o título da segunda maior competição europeia. Lembrando que o Aston Villa é campeão da Champions, mas não grita é campeão de nenhuma grande competição desde a Copa da Liga de 1996. Então seria muito bom para os torcedores do Aston Villa essa conquista da Europa League, não só por conta da vaga na Liga dos Campeões. Arsenal 2, Wolverhampton 1. A inabalável liderança segue nas mãos de um Arsenal flertando com problemas. E depois da derrota para o próprio Aston Villa, né, um Arsenal que não vem numa boa sequência olhando para a Premier League, chega essa vitória culposa, sem a intenção de vencer, contra um candidato a pior time da história do futebol inglês. Deixa eu repetir. É um candidato a pior time da história do futebol inglês. Pelo menos olhando para as 4 primeiras divisões profissionais. Porque em nenhum ponto da história, e quando eu falo história, não é era a Premier League, tá? Não é de 92 para cá, é desde 1800 e alguma coisinha, tá? Nunca nessa história, portanto, olhando para as 4 primeiras divisões inglesas, algum time somou apenas 2 pontos nas primeiras 16 rodadas. Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? Quando você fala 2 pontos nas primeiras 16 rodadas, eu não sei nem se aquele nosso América de Natal conseguiu fazer isso, mas eu não vou pesquisar porque não falamos de futebol brasileiro por aqui. Você fica insistindo, eu já te falei que não falamos. 2 pontos em 16 rodadas, cara. E aí quando a gente olha para temporadas completas, na era Premier League, aí sim a gente está recortando, de 92 para cá e só olhando para a primeira divisão, a pior temporada completa é do Derby County. Olha só quanto tempo eu não pronunciava esse nome. Com 11 pontos. 11 em 2007 e 2008. Parece que é impossível, né? O Wolverhampton se igualar a isso aí. Pera lá. Deixa eu repetir. 2 pontos em 16 rodadas. Faltam 22 rodadas para o Wolverhampton ao menos conquistar 10 pontos para não se igualar a essa vergonha do Derby County. As vergonhas que o Wolverhampton está passando são inúmeras, mas essa não dá para passar, né? Tem que somar 10 pontos em 22 rodadas, porque assim, o rebaixamento já é certo. Não há qualquer possibilidade do Wolverhampton não ser rebaixado. Agora é tentar evitar um rebaixamento histórico, para os padrões da Liga. Só que para isso precisa conquistar 15% dos pontos restantes. Parece óbvio que qualquer pessoa que tropeçar em campo vai conseguir isso aí. Bom, ele conquistou apenas 4% dos pontos disputados até aqui. Só que assim, essa atuação do Wolverhampton no Emirates foi melhor do que as outras. Tudo bem que a referência, o padrão não é dos melhores, mas teve uma atuação mais digna, uma atuação sem dar muitos espaços ao Arsenal. Porém, contudo, entretanto, não tem como o Arsenal jogar assim contra o Lanterninha, contra um candidato a... Não tem como. Ah, Fred, poxa, linha de 5, não há possibilidade. Eu gostei muito do esporro público que o Arteta deu no time na entrevista. No vestiário, eu nem imagino, né, que tenha sido
um esporro ainda maior, mas tem que ter cobrança. O Declan Rice também cobrou os companheiros em campo, comemorando a vitória, tudo bem, mas para além da conta. Eu sei que evitar o empate ali, para quem, não sei se você viu, né? O Arsenal, ele não consegue arrumar nada no primeiro tempo. Eu acho que foi apenas uma finalização no primeiro tempo. E aí consegue abrir o placar com um gol contra em uma linda cobrança de escanteio. Seria gol olímpico do Saka, só que a bola bateu na trave e voltou nas costas do Sam Johnson, goleiro do Wolverhampton. Gol contra, 1-0. O Arsenal continua com o jogo meio murrinha, não consegue achar nada, e aí o Wolverhampton consegue, aos 90 minutos, empatar. Todos os fantasmas de ter tropeçado lá atrás, né? West Ham, Aston Villa, Fulham, se não me engano, tudo voltou na cabeça do torcedor e certamente de alguns jogadores do Arsenal que viveram aquilo. E aí consegue a virada em um gol contra, esse mais bizarro, né? De cabeça do zagueiro do Mosquera, que não é o mesmo, evidentemente. Mas enfim, o Arsenal consegue essa vitória nos acréscimos, então tem que comemorar mesmo. Mas eu percebi que o Declan Rice estava assim, cara, peraí, né? A gente tem que olhar um pouco no espelho que essa vitória, ela não é... Ela é muito mais importante porque virou vitória e ela é muito mais preocupante por ter tido que passar por tudo isso. Então, assim, o sinal amarelo tá ligado, tá? Eu colocaria um sinal amarelo ligado no líder Arsenal. Eu esperava mais nesse momento contra um adversário como esse. Será que eu tô frustrado por ter colocado o Gyökeres como meu capitão no Fantasy da Premier League? Talvez. Mas, enfim, eu tô frustrado porque eu esperava que o Arsenal fosse usar essa oportunidade para golear e para recuperar a confiança e para voltar o que eles chamam aqui de momentum, né? Você entrar numa sequência boa e numa autoconfiança maior, né? E as próximas rodadas serão mais difíceis do que essa, certamente. Everton fora, tudo bem que o Everton está desfalcado principalmente por conta da Copa Africana de Nações, mas acho que o Dewsbury Hall está suspenso. Brighton e Aston Villa em casa, Bournemouth fora, Liverpool em casa, Forest fora. Então, assim, são 6 rodadas com problemas no caminho, tá? Entendendo que o Arsenal não vai jogar como jogou contra o Wolverhampton, que vai jogar melhor do que jogou contra o Aston Villa, do que contra o próprio Sunderland. Mas a questão é que já estamos falando em um número razoável de jogos no retrospecto recente que o Arsenal foi aquém do próprio padrão e do que se espera. E Gyökeres está na hora de clicar, tá? Está na hora de clicar. Eu entendo que teve uma lesão e que está voltando e que, né, volta a ser titular agora depois de ter ficado no banco pro Merino em alguns jogos. Mas se não conseguir, o Gabriel Jesus está batendo na porta ali. Foi muito bem contra o Bruges, na Liga dos Campeões. Entrou e participa do gol de alguma forma ou de outra, né? Do gol da vitória. Então talvez uma possibilidade de mais minutos para o Gabriel Jesus comece a ganhar forma e justamente próximo do aniversário dele. Bonito. Espero que tenha pescado a piada, né? Não vou ficar explicando aqui piada. Também não falamos de futebol brasileiro, para de assistir. Crystal Palace 0, Manchester City 3. O Manchester City vence um jogo que eu achei que sairia sem sequer pontuar, tá? Porque o Palace é um muito bom time de futebol, vive uma grande temporada, tem os próprios problemas, é verdade, mas não esperava um 3-0 do Manchester City, até porque foi um 3-0 mentiroso. Eu me importo menos nesse caso aqui com a atuação do Manchester City, ainda que eu pense que os problemas defensivos ainda vão ser uma pedra no sapato desse City e talvez seja o grande impeditivo para o City correr atrás do Arsenal a temporada inteira. Eu ainda acho que a longo prazo, né, daqui até março, daqui até abril, o elenco do Arsenal vai ajudar esse time a reverter problemas mais do que o elenco do City. Porém, contudo, entretanto, o mar está mais para peixe nesse momento para o Manchester City. E é muito diferente você ser obrigado, né, a jogar bem contra o Lanterna Wolverhampton dentro de casa do que você jogar bem contra o Palace fora, né? Então, nesse caso aqui, eu acho que a vitória
importa mais do que uma atuação um pouco aquém quando olha para o sistema defensivo. Não é como se o City não tivesse jogado nada, né? O Cherki foi muito bem, o Matheus Nunes foi bem, bela assistência para o gol do Haaland. Aliás, eu não vou cobrar do Gyökeres ser o Haaland, mas mostra como quem queria comparar uma coisa com a outra estava só olhando para, sei lá, um escandinavo loiro, né? O Haaland vai lá e marca quando o Palace deveria estar com 1-0, porque o Pina perde um gol 0-0, cara a cara quando estava 0-0. Aí o Adam Wharton, que já tinha dado, que deveria ter sido uma assistência para o Pina, coloca a segunda bola do Palace na trave, depois de um vacilo do Nico Gonzalez na saída de bola ali. Aí vai lá o City, faz 2-0 com uma grande jogada do Cherki, e depois o Haaland dá números finais ao placar, em cobrança de pênalti num contra-ataque puxado pelo Savinho, boa arrancada do brasileiro, sofre o pênalti do goleiro do Palace, do Henderson, e aí o Haaland marca o 17º gol dele em 16 rodadas na Premier League. São 23 em 22 jogos na temporada pelo City, 35 em 27 jogos oficiais por clube e seleção. Tem muita gente contando o gol no amistoso contra a Finlândia pela Noruega. Eu não vou contar porque eu acho que a conta tem que ser em jogos oficiais. Então 35 em 27. O City tem 5 vitórias consecutivas na temporada, não só olhando para a Premier League, e também tem uma sequência chatinha, tá? Não é como se o Arsenal fosse para um lado de dificuldade e o City fosse para o lado oposto. Depois de receber o West Ham em casa na próxima rodada, lembrando que joga no meio de semana pela Copa da Liga, visita Forest e Sunderland, depois recebe Chelsea e Brighton, e aí visita o United. Então, assim, nas próximas 6 rodadas, os dois têm jogos difíceis, com apenas 2 pontos de diferença entre si. Será que o Aston Villa pode capitalizar em cima disso? O Chelsea tem quase certeza de que não. Apesar de uma vitória tão importante quanto obrigatória, né, é difícil você colocar as fichas num Chelsea brigando pelo título por conta de tropeçar nos próprios cadarços. Não consegue consistência, vem de uma vitória depois de 4 partidas consecutivas sem vencer, e últimas 3 exibições muito ruins, né? A primeiro empate com o Arsenal em casa foi muito bom, eu elogiei muito por aqui, porque estava com 1 a menos desde o primeiro tempo. Mas depois, você perder para o Leeds, empatar com o Bournemouth e perder para a Atalanta, muito ruim, né? Muito ruim. O Chelsea vi de apenas 1 ponto nas últimas 2 rodadas, e eu tinha colocado essas 2 rodadas como teste da real capacidade do Chelsea de ser consistente. Reprovou. Mas agora consegue vencer, repito, essencial e obrigatória essa vitória. Retorno de Cole Palmer a Stamford Bridge, não jogava em casa desde a rodada de abertura da Premier League, então muito tempo. Não teve nenhum problema físico, tá? Ele saiu com 50 e pouco no começo do segundo tempo, porque já estava planejado. O Malo Gusto sai com gol e assistência, jogando centralizado em muitos momentos do campo, alternando ali com o Reece James, né? O Pedro Neto fazendo uma grande jogada para o segundo gol do Chelsea. O Garnacho muito mal na conclusão das jogadas mais uma vez. Queria ver mais do Estevão nesse retrospecto recente. Eu não entendi muito a estratégia do Maresca com o atacante brasileiro. Também queria ver mais do João Pedro. Em jogos assim, o João Pedro precisa também, como camisa 9 do Chelsea, produzir mais, colocar mais a responsabilidade em si de marcar os gols, ou de pelo menos se associar um pouco mais. Achei... Não tá bem o João Pedro. A verdade é essa. Mas o Chelsea venceu. Você pode olhar, né, para o copo meio cheio, mas o copo meio vazio, para continuar na metáfora líquida, parece um pouco... Sabe aquele rio que quando a superfície parece que o rio está calmo e quando você entra a correnteza quase que te leva? O Chelsea estava assim até que o Maresca resolveu trazer para a superfície essa turbulência. Entrevista coletiva pós-jogo, perguntaram do Malo Gusto. E ele vai lá e começa e fala: eu valorizo os jogadores como o Malo Gusto e como vários outros, principalmente porque as minhas últimas 48 horas foram as mais difíceis desde que eu cheguei ao Chelsea. Por quê, Maresca? Porque as pessoas não estão me apoiando nem o time. Pessoas quem? De dentro? Ou torcida? Não, eu adoro a torcida. Ele não quis ser específico, mas para mim ficou muito claro que ele está reclamando da diretoria, ou de parte da diretoria. Eu vou esperar para ver se ele consegue clarificar isso aí, né? Mas a minha interpretação é: o Maresca trouxe para público algo que ele já devia estar sentindo há algum tempinho, especificamente, penso eu,
em estratégia para a janela de inverno. Eu acho que é uma coincidência muito grande que a gente esteja se aproximando da abertura da janela no dia 1º de janeiro e o Maresca traga isso. Né? Eu só consigo imaginar que seja isso, porque não tem outra coisa que pode ser resolvida em pouco tempo que não seja alguma movimentação por reforços ou por vender jogadores, né? Não sei se é mais a porta de entrada, a porta de saída, provavelmente as duas um pouco. Mas para mim está muito claro que o Maresca quis trazer a público depois de ter percebido que ou a diretoria não concorda com o que ele pensa ou acha que o que é possível fazer é bem menos do que o Maresca quer. De qualquer maneira, não estão falando a mesma língua. Então temos um Chelsea turbulento, apesar da vitória. Com ou sem reforços, o Chelsea, mesmo nessa falta de consistência recente, segue lutando contra a própria bipolaridade e por vaga na Champions via Premier League, mantém-se no G4, só que ele está tão próximo do 11º colocado, que é o Tottenham, quanto do 2º colocado. É essa a 4ª colocação do Chelsea. Ele está com os mesmos 6 pontos do City, 2º colocado, do que do Tottenham, 11º. Então esse elevador, ele é menos sujeito a tempestades e trovoadas do que o Chelsea pode contratar para si. Entendeu? Não dá para ficar contratando até o fim da temporada esses tropeços com Leeds e Bournemouth. Não dá. As próximas rodadas: Newcastle fora, Aston Villa e Bournemouth em casa, City e Fulham fora. Vamos ver como que o Robin Hood vai se portar. Provavelmente vai ganhar do Newcastle, ganhar do Aston Villa, perder para o Bournemouth, ganhar do City e perder para o Fulham. Vamos ver. Quem também voltou a vencer na Premier League foi o Liverpool, 2-0 para cima do Brighton. Já são 5 jogos consecutivos sem perder na temporada. Olha aqui como que o Arne Slot está conseguindo arrumar um pouquinho a casa. Paulatinamente o time vai se ajeitando da maneira que dá, né? O Ekitike segue brilhando, o Szoboszlai continua sendo pau para toda a obra, o Chiesa entrando muito bem, e inclusive, e certamente principalmente, Mohamed Salah. É claro que tudo girou em torno do Salah, né? Ele voltou a ser relacionado depois da punição de não ter viajado para Milão. Foi relacionado, banco de reservas, entrou logo aos 26 minutos do primeiro tempo por conta, infelizmente, de mais uma lesão do Joe Gomes, e jogou bem. Não só pela assistência, não só pelos quase gols, inclusive eu valorizo muito o altruísmo de Federico Chiesa, porque ele entra nos minutos finais e numa chance que ele poderia guardar para si, a única que ele teve dentro da área na partida, ele passa para o Salah, que quase consegue fazer, acho que bate na trave a bola, né? Eu valorizo muito todos os sinais que eu recebo do Chiesa desde que ele pisou no Liverpool, cara. Uma pena que o Slot não pense assim. Eu acho um dos grandes erros do Slot na temporada, inclusive, não dar muitos minutos pro Chiesa. Deve acontecer agora porque o Salah viaja, né? E aí, cara, foi um sábado que me pareceu um começo de reconciliação. E um começo que entregou o máximo que esse começo poderia dar. Não seria, né? Nossa Senhora, o Salah e o Slot entrando juntos, abraçados no estádio, né? Posando para fotos, fazendo joinha, se abraçando, renovando o contrato juntos, né? Trocando as mãos ali, os dois assinando os contratos juntos. Não seria assim. Infelizmente, a gente não teria esse romance no ar. Mas assim, eu suponho que para o Salah ter voltado a ser relacionado, a conversa dos dois na sexta-feira foi positiva e o Salah provavelmente disse algo que o Slot gostou. Inclusive, depois do jogo, o Slot falou, cara, pra mim já passamos a régua, tá? Não tem mais nenhum problema. Será que o Salah admitiu que errou? Será que pelo menos ele se comprometeu a não fazer a mesma coisa? Se ele não pensou que errou, mas ele entendeu que causou uma turbulência para além do que o Liverpool poderia lidar naquele momento, né? Assim, será que ele conversou com o elenco? Depois do jogo, tanto o Van Dijk quanto o Konaté falaram, cara, eu espero que ele volte da Copa pra cá, né? E não para outro lugar. E também gostei do fato de que o retorno não tenha sido diretamente para o time titular, né? O Slot ele mostra compreensão
E também pulso firme, eu acho que seria um contrassenso. Ele entraria em contradição de voltar com o Salah diretamente para o time titular e o recado não seria bom. Quis o destino que o Joe Gomes se machucou e o Salah teve muito mais tempo do que provavelmente teria. E jogou muito bem. Repito, jogou muito bem. Vai agora, já foi, né? Se encontrar com a seleção do Egito para a Copa Africana de Nações. Vamos ver quanto tempo a seleção do Egito fica no torneio. Não seria inimaginável ser eliminada na fase de grupos, mas se essa hecatombe acontecer, vai ser antes do ano novo, que o Salah volta, não deve ser assim, deve ser lá mais pro meio, pro fim de janeiro. E aí tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Vamos ver até lá como que o time vai jogar sem o Salah como opção. Espero, repito, ver muito mais do que tenho visto. Espero a manutenção do Kitike. Espero que o Isaac clique em algum momento e consiga sequência física também. Vamos também ver o que o Salah vai fazer do lado de lá. Não só dentro de campo, mas fora também, quando entrevistado e perguntado sobre a situação dele no Liverpool. A final da Copa Africana de Nações é no dia 18 de janeiro. Os 3 próximos jogos do Liverpool na Premier League são bons para pegar confiança, tá? Em teoria. Tottenham fora, Wolverhampton e Leeds United em casa. Por que o Tottenham fora é bom para pegar confiança? É só ver o Tottenham jogar. Nottingham Forest 3, Spurs 0. Depois de sinais positivos, e foram mesmo, tá? Contra Newcastle e Brentford, o Tottenham volta a ser atropelado em todos os aspectos do jogo, volta a sair com um XG risível, vergonhoso, o XG do Tottenham, né? Chances criadas, número e qualidade, de 0,37, apenas uma finalização no gol. Uma vitória nas últimas 7 rodadas para os Spurs, que com 22 pontos depois de 16 rodadas tem a pior pontuação desde 2008, no próprio retrospecto. Sim, pior do que a temporada passada, nas primeiras 16 rodadas. E assim, eu tô começando a ficar com algumas pulgas atrás da orelha em relação ao Vicário, né? Já elogiei o Vicário aqui. Gosto muito do goleiro italiano, mas realmente ele tem falhado mais para além da conta nessa temporada. Eu não sei qual foi a pior falha. Eu acho que foi até a do segundo gol, do cruzamento barra chute, do chutamento do Hudson-Odoi, do que no primeiro gol, que ele sai jogando. Eu acho que foi até mais erro do Art Gray do que do Vicário, tá? Por mais que o Vicário ele veja a pressão vindo, o Art Gray ele pede a bola. E naquela posição o jogador tem que entender que vai vir a pressão em menos de um segundo. Então assim, de qualquer maneira foi um jogo muito ruim do Vicário. Não é o culpado pela derrota, mas ele colaborou bastante. O Thomas Frank diz que não tem um quick fix, né? Não tem um conserto rápido para o problema do Tottenham. Mas eu imagino que a pressão em cima do cargo dele volte a ser maior. E no duelo indireto ali de centroavantes possíveis para a seleção brasileira, Richarlison e Igor Jesus, tudo bem que podem ir os dois, né? Mas nesse momento o Ancelotti claramente prefere Richarlison. Eu fico com o ex-Botafogo, eu acho que tecnicamente tem uma diferença considerável entre os dois. Com todo o respeito ao que o Richarlison faz e fez, inclusive pela seleção brasileira. Mas eu acho o Igor Jesus mais jogador. E a torcida do Forest está feliz da vida com ele, tá? Ainda mais porque tem um cara ali para contar, e tecnicamente muito mais versado, do que o Chris Wood, que está machucado já faz bastante tempo, nem sei quando é que ele vai voltar. Pro Forest, é uma vitória importante, está num perde-ganha, não consegue se distanciar muito da zona. É uma temporada de contenção de danos depois do que o Marinakis fez, né? Mas é curioso ver o Xandait com certamente o melhor elenco que ele teve em toda a carreira, tá? É um cara old school, não só de longevidade, mas de pensamentos, de ideias, mas é um bom treinador e que nunca teve um time tão talentoso, um elenco tão talentoso nas mãos. Eu quero ver o que ele vai arrumar com esse Nottingham Forest. E aí, para finalizar o capítulo Premier League, para depois falar de Real Madrid, vamos para o grande jogo dessa rodada. Sim, foi o grande jogo dessa rodada em termos de rivalidade no futebol. Sunderland 1, Newcastle 0. Uma das maiores vitórias do Sunderland em quase uma década, tá? Não tem qualquer exagero nessa afirmação. O meu grande amigo Connor tá feliz da vida, ele vai a todo jogo dentro e fora de casa, e eu tenho uma confiança grande de que ele concorda com essa minha afirmação, porque assim, cara, com exceção das vitórias de acesso,
né, saindo do inferno da terceira divisão para a segunda e depois a vitória nos playoffs na temporada passada para voltar para a Premier League, tirando essas vitórias, essa contra o Newcastle foi a mais especial. Não se encontravam na Premier desde 2016, cara. Quase 10 anos sem esses times se encontrarem na Premier. Só se encontraram uma vez na FA Cup e o Newcastle passou o carro. É um clássico que tem um grau de raiva e rancor. É ácido mesmo, tá? É amargo. É tão antagônico quanto curioso, estranho, assim. Eu já falei disso aqui, né? Mas não são da mesma cidade. São cidades que ficam a mais ou menos 20 quilômetros de distância. É tipo um time de São Paulo ter um time de Osasco, de Guarulhos, como grande rival. Pode acontecer, mas não é normal. Ou Rio, Niterói, ou... Enfim, você pode fazer o paralelo do seu estado. E são dois clubes que eles não têm histórias gloriosas. Olhando para... né? Eles não estão entre os 10 maiores clubes do futebol inglês. 15, talvez 20. Depois tem que pensar nisso, mas... O Sunderland não ganha nada desde 73 e o Newcastle não ganhava nada desde 69 até a Copa da Liga no ano passado. O Sunderland tem 6 títulos da Liga, só que o último foi na década de 30. O Newcastle tem 4 títulos da Liga, o último foi na década de 20. O Sunderland tem 2 da FA Cup e o Newcastle tem 6 da FA Cup. Então, assim, quando você junta os dois principais torneios nacionais, eles ficam numa briga aí para ver quem é o maior clube, né? Quem tem mais título inglês ou quem tem mais título da FA Cup. Você pode decidir aí. Mas é claro que no retrospecto recente, desde o último confronto para esse, né, o Newcastle passou por um inferninho, caiu e voltou, e o Sunderland caiu, foi para a terceira divisão e agora está voltando, enquanto o Newcastle tem coisas mais importantes a fazer, né? Ganhou a Copa da Liga, está na Liga dos Campeões pela segunda vez, desde esse retorno aos bons tempos. Tem a grana da Arábia Saudita. Então, assim, pro Sunderland, esse jogo era mais importante. Esse é o ponto final. Significava muito mais. E eu senti que os jogadores do Sunderland sentiram e entenderam mais isso do que muitos dos jogadores do Newcastle. O Bruno Guimarães saiu espinafrando a postura do time depois do jogo, enquanto o capitão está mais do que certo de falar isso também para a imprensa. Não foi um bom jogo de futebol, tá? Inclusive foi o pior jogo em XG, né, em número e qualidade de chances criadas, em muitos anos na Premier League. Foi simbólico, portanto, que o gol tenha sido marcado por um centroavante contra a própria pátria. Né? O Voltemade, não sei o que ele fez ali. Ele cabeceou, a bola foi fuzilando o próprio goleiro Nick Pope. Então não teve nenhuma chance. Ele, como bom centroavante, acabou confundindo o lado e fez o único gol do jogo. Não teve muita chance para ninguém, tá? Assim, foi uma batalha dentro de campo. Pro Sunderland tá lindo. Tá tudo lindo. Pro Newcastle volta a ficar aquela sensação de que é uma temporada muito aquém do que o Newcastle poderia ter. Detalhe, agora são 10 jogos de invencibilidade do Sunderland contra o Newcastle dentro da Premier League. A última derrota foi em 2012. Eu já estou ansioso para o jogo, que eu acho que é em fevereiro. Daqui a pouco. No St. James's Park, pelo retorno da Premier League. Fechando com Alavés 1, Real Madrid 2. Uma vitória muito importante para o Real Madrid, dentro da atual conjuntura, né? Eram 2 vitórias nos 8 jogos anteriores. Vinha de uma boa atuação no primeiro tempo, especialmente contra o Manchester City, mas já eram 2 derrotas consecutivas dentro de casa. Contra o Celta de Vigo, uma postura vergonhosa. Contra o Manchester City, uma postura positiva. E agora contra o Alavés, dentro das circunstâncias de jogadores à disposição, eu acho que foi uma vitória mais difícil do que parece, tá? Ela parece obrigatória, porque é o Real Madrid enfrentando o 12º colocado, mas eram 9 desfalques, quase todos na linha defensiva. Nenhum jogador podendo fazer ali a lateral esquerda, entre lesionados e suspensos. Tanto é que o Xabi Alonso teve que promover a estreia de um garoto como titular que nunca tinha jogado nos profissionais, o Vítor Valdepenas, e foi até bem. Teve que escalar o Real Madrid possível, e o Real Madrid possível, talvez pelas outras impossibilidades, acabou tendo pela primeira vez com o Xabi Alonso o tal quadrado mágico como titular, né?
Rodrigo, Vinícius, Bellingham e Mbappé. O Mbappé voltando do problema que o tirou do jogo contra o Manchester City. Ele foi majoritariamente com Bellingham na esquerda, o Rodrigo na direita. E o Vinícius e o Mbappé como dupla de ataque, né? No segundo tempo ele mudou um pouquinho esse sistema, mas entrou dessa maneira dentro de campo. O Real Madrid, mais uma vez, indo bem enquanto alguém que reage do que enquanto alguém que age, né? Quando teve que controlar o jogo, não consegue controlar, não consegue criar. Quando perde um pouco do controle é quando é mais letal. Eu não sei o quanto que isso é sustentável se você permite oportunidades dos times adversários na quantidade que o Real Madrid permite. Mas talvez essa quantidade de chances permitidas também seja pela quantidade de lesões no sistema defensivo. Já disse aqui, né, uma trilha sonora constante há muitos anos dentro do Real Madrid. Não foi um bom jogo, não foi um grande jogo, mas tivemos mensagens importantes aí, né? Não só, mais uma vez, um time com uma postura de quem, sei lá, talvez esteja realmente lutando pela manutenção do Xabi Alonso, não sei, mas há uma harmonia um pouco mais aparente ali. O Vinícius abraçando o Xabi Alonso depois do segundo gol, né? Que foi uma boa jogada do Vinícius pro gol do Rodrigo. O Rodrigo tá vivendo um bom momento, né? De confiança, de ser titular, de voltar a jogar pela direita. Ainda bem que o Rodrigo foi convencido ou se convenceu de que o caminho é pela direita mesmo ou pelo meio campo e não ficar fixado em tentar jogar pela esquerda. E o Xabi Alonso está dando confiança para o Rodrigo, até porque precisa do Rodrigo tanto quanto o Rodrigo precisa dessas oportunidades. E o Rodrigo está correspondendo, foi muito bem contra o City, vai muito bem contra o Alavés, o Vinícius vai bem também nesse jogo. E pelo segundo jogo consecutivo, um brasileiro importante dá um abraço no Xabi Alonso, né? O Rodrigo explicou que quis fazer isso porque entendia a simbologia também. O Vinícius, não sei se deu uma entrevista falando sobre isso, mas é um abraço simbólico para quem estava brigando no fim de outubro, né? Então, eu não sei se essa harmonia é só aparente, se ela é só circunstancial, se ela é só temporária. Tudo no futebol é temporário, né? Mas é um momento em que o Real Madrid respira um pouquinho com mais de um gol do Mbappé, né? Voltando de lesão, jogando os 90 minutos. E ele tem um recorde aí muito, 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 muito difícil de ser batido se ele não bater agora. E aí eu tô muito na dúvida se ele vai querer ser titular no jogo da Copa do Rei, se o Xabi Alonso vai colocá-lo como titular, entendendo que ele está voltando de uma lesão. Qual que é o recorde? É o recorde do Cristiano Ronaldo, de maior número de gols em um ano corrido, né? Em um ano e não em uma temporada, na história do Real Madrid. São 59 gols do Cristiano, 56 do Mbappé, faltam 3 para empatar, 4 para se isolar e faltam 2 jogos do Real Madrid nesse ano. Na Copa do Rei, contra o Tavalera, que vai mal na terceira divisão, que é um regional na Espanha, e depois contra o Sevilha. O natural seria o Mbappé nem ser relacionado para o jogo da Copa do Rei, mas eu imagino que ele queira jogar, porque se deixar para ter que fazer 3 gols pelo menos contra o Sevilha, eu já acho que é muito complicado. Eu torço para que seja um jogo do Endrick como titular. Não sei se no lugar do Mbappé ou do lado do Mbappé, imagino que teria que ser no lugar, né? Mas talvez essa possibilidade de recorde motive o Mbappé a querer ser titular e isso seja uma porta fechada para o Endrick ter o que possivelmente é o último jogo dele para o Real Madrid antes do empréstimo, que eu imagino que será realmente concluído daqui a poucas semanas para o Lyon em janeiro com a abertura da janela. Enfim, um momento de calma, só que, repito, tudo é temporada no futebol, ainda mais na exigência e nessa maluquice de grandeza que é o Real Madrid. Terminamos nosso programa de hoje e vamos ver se eu consigo gravar. Se o United ou o Bournemouth me fazem gravar um vídeo mais tarde sobre esse jogo. E talvez eu fale de futebol brasileiro aqui no canal nessa terça-feira. Vamos ver. Até o próximo vídeo.